E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Pamela Pires Prática Ginásticas. Como você já viu no título do vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ginástica para todos, então estamos de volta com o quadro Descomplicando a GPT. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é uma aula de GPT, ou como geralmente as aulas de GPT acontecem. Como será que é uma aula de GPT? Será que ela é tão diferentona de uma aula tradicional de ginástica? Ginástica artística, de ginástica rítmica, enfim, será que é muito diferente dessas outras modalidades? Então, no vídeo de hoje, vamos entender como é geralmente a estrutura de uma aula de GPT. E já começo dizendo, não existe um padrão de formato de aula de GPT. E por quê? Simples. Porque não existe um padrão de grupo de GPT. E isso, o que tem a ver? É o seguinte, o estilo de aula, o que se aborda, o que se explora, os objetivos, tem muita relação com o estilo, nível e preferências dos participantes do grupo. Dessa forma, a estrutura de aula vai muito de encontro com essas questões do grupo e assim vai evoluindo. Mas assim, é inegável que temos partes de uma aula de GPT que advém muitas vezes de uma estrutura tradicional de aula, com aquecimento, preparação física, a parte principal, momento final que é a volta calma, mas com ideias diferentes, com explorações diferentes e com intensidades diferentes também. Vamos falar um pouquinho sobre cada momento? Começando pelo aquecimento, momento super importante de um treino. É aquele momento em que a gente busca elevar a temperatura corporal e otimizar as respostas aos estímulos dados às musculaturas, articulações e demais estruturas corporais. Com o aquecimento, o corpo responde muito melhor aos estímulos que nós vamos dar depois. Mas como é o aquecimento dentro de uma aula de GPT? Isso varia muito. Assim como varia muito também em qualquer aula, em qualquer treino de qualquer modalidade. Como a GPT explora muito as possibilidades corporais, ritmos, materiais, um aquecimento na GPT já explora estes aspectos. Com muita música, movimentações rítmicas, começando a experimentar um pouquinho do material principal do dia e por aí vai. Preparação física. Este é um momento do treino que visa aprimorar, desenvolver as nossas capacidades físicas, força, flexibilidade, potência, enfim. Dentro de uma aula de GPT, esse momento de preparação física não é visto e não é feito de uma forma absolutamente nada tradicional, tipo 3 séries de 10 abdominais. Não que isso nunca vai acontecer numa aula de GPT. Pode ser que em alguma aula a estrutura da aula esteja sendo construída e na parte de preparação física seja trabalhado dessa forma. Porém, na GPT isso quase nunca acontece. Pode acontecer, mas não é nada comum. Este momento se explora de uma forma bem mais light dentro da GPT, utilizando muitas vezes o material do dia, utilizando música também, fazer exercícios em dupla, fazer exercícios em trio, mas para dar uma quebrada no clima, porque a parte de preparação física geralmente é um pouco puxada, é um pouco cansativa, então ela é feita dessa forma para ser um pouquinho mais leve, mais tranquila e até trazendo um pouco de diversão em cima. Mas não é só na GPT que acontece isso, tá? Em muitas aulas, principalmente aulas de iniciação, aulas com crianças e aulas no geral, muitas vezes se explora essa questão. Então não é exclusivo da GPT essa forma de se trabalhar a parte de preparação física, mas na GPT isso é muito marcante. Parte principal, onde os principais objetivos e metas do dia são trabalhados. Geralmente, em um treino de ginástica, é nesta parte que se trabalham os principais movimentos que são o objetivo da aula e seus educativos.
e utilização dos aparelhos de sua modalidade. Geralmente, as outras partes, preparação física, aquecimento, tem muita relação com a parte principal. Então, na preparação física, foram trabalhados, provavelmente, exercícios de fortalecimento, exercícios de encaixe corporal ali para dar mais noção para a parte principal ser otimizada, ser feita de uma forma mais fácil. E na GPT, acredito que esse momento da parte principal seja o mais parecido com a parte principal de uma aula tradicional de ginástica. Aqui se trabalham movimentações ginásticas e não ginásticas também, porque a GPT explora outras movimentações também que muitas vezes não são exclusivas das ginásticas. Exploração principal dos aparelhos e materiais escolhidos para o dia. E a parte final de um treino, que seria a volta calma, é o momento do treino, o momento da aula, em que geralmente se diminui o ritmo, relaxa mais as musculaturas para ter um fechamento do treino ali mais tranquilo. E é aí que a gente tem um aspecto que, no caso, pode diferenciar muito de uma sessão de treino tradicional. Não que na GPT não tenha essa volta calma. Nos minutinhos finais pode sim acontecer esse relaxamento das musculaturas, essa diminuição de ritmo, mas geralmente o que fica para a parte final de uma aula de GPT é a questão da composição coreográfica. Um dos principais objetivos da Ginástica para Todos é fazer um fechamento de todos os ensinamentos com uma coreografia. Então, geralmente, em uma aula de GPT, no final, quase sempre vai ter uma montagem de uma pequena coreografia, de uma pequena sequência coreográfica, mesmo que isso não seja usado depois, mais pra frente. Mas é como uma forma de colocar em prática mais ainda o que se foi aprendido ao longo do treino. Eu não sei se é assim com todos os grupos de GPT, mas em alguns grupos aos quais eu participei, eles não falam de jeito nenhum treino, sessão de treino. Geralmente se utilizam as expressões encontro, vivência, experimentação. Então se falar, a gente vai pro treino de GPT, a gente vai pra aula de GPT. Nos grupos que eu participei, era muito marcante esse aspecto, porém, isso não quer dizer que seja uma regra. Inclusive, no meu grupo de GPT, o grupo Robson, a gente sempre falava treino, a nossa parte de preparação física era bem marcantezinha como preparação física mesmo. E isso tá tudo bem, porque cada grupo se desenvolve de uma forma diferente e mais de acordo com as vivências que já teve. E uma outra informação que pode ser bem interessante de se mencionar aqui é a seguinte: a construção da aula de GPT muitas vezes é coletiva, ou seja, muitas vezes os próprios participantes do grupo, os próprios alunos, os próprios ginastas do grupo participam ativamente também na elaboração, no desenvolvimento dos encontros, das vivências, das aulas, no caso. Claro, em um grupo extremamente unido e que tenha essa abertura para isso acontecer. Uma construção coletiva com todo mundo ali participando ativamente em todos os âmbitos do grupo é comum de se ver na GPT. Claro, todo grupo tem um líder, todos os grupos têm um líder, que é quem geralmente está à frente do grupo para responder, para se responsabilizar, para concentrar informações, inscrever o grupo em apresentações em festivais, enfim. Mas claro, assim como existem grupos que têm muito essa questão da coletividade presente, todo mundo participa, todo mundo colabora, também tem grupos que não têm essa característica, que o líder ele faz mais esse papel de professor, de treinador, e nele se concentra todas as responsabilidades, inclusive a do desenvolvimento e elaboração das aulas e dos objetivos do grupo. E o grupo se adequa e vai caminhando, vai evoluindo de acordo com o que o líder definiu e gostaria de ter como objetivo, como meta, como evolução. E tá tudo bem também. Não tem em nenhum lugar escrito que na GPT todo mundo tem que participar e que o grupo tem que ter essa característica de ser extremamente coletivo. A gente sabe que tem muitos grupos que não apresentam essa característica e dão muito certo, assim como os grupos que são extremamente unidos e que colaboram com todos os aspectos.
Então é isso, esse foi o vídeo de hoje falando mais um pouquinho sobre a GPT. Se você gosta de assistir os vídeos falando mais sobre a GPT, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de temática para se explorar nessa modalidade. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!